Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje ao quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos novamente dentro do Sermão da Montanha. O Evangelho de hoje, de maneira particular, nos fala a respeito do cumprimento da lei. O Senhor, depois de ter falado aos seus discípulos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, faz uma referência ao cumprimento da lei. O Filho do Deus vivo, soberano Senhor do céu e da terra, o Verbo encarnado, declara categoricamente que ele não veio para revogar a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Jesus toma para si a lei e os profetas. Em outras palavras, Jesus toma para si a perfeita obediência aos mandamentos do Pai. Quando o Senhor nos ensina o Evangelho, o ensinamento evangélico recolhe todo o conteúdo da lei e dos profetas e lhe dá o seu perfeito cumprimento. Por isso, quando recebemos de nosso Senhor o mandato para vivermos o Evangelho, meu irmão, minha irmã, ali está o cumprimento de tudo aquilo que o teu Senhor deseja por ti. Saber que Jesus o cumpriu por primeiro, para nós tem um grande valor e significado para lá de toda a realidade teológica por detrás disso, mas o significado de ser possível para ti. O teu Senhor por primeiro o cumpriu, para que nós pudéssemos cumprir com Ele. Vocês se lembram do Evangelho de ontem? Do diálogo entre Jesus e Pedro, quando Pedro pergunta para Jesus: até quando devo perdoar? Quando eu vou poder dizer basta? De agora em diante eu não estou mais obrigado a perdoar. E Jesus diz: nunca. 70 vezes 7 significa: Pedro, você deve sempre perdoar. Você deve sempre estar pronto para perdoar. Não há de chegar um momento em que você poderá dizer: bom, de agora em diante eu não tenho mais a obrigação de perdoar. Você deve perdoar sempre e estar pronto para fazer isso. Essa palavra pode parecer, como falávamos ontem, extremamente exigente, mas é preciso para cumpri-la que nós possamos aprender a metodologia do Senhor. Mas se essa palavra, antes de tudo, é preciso dizer, nos foi entregue, se Jesus a disse exatamente desse jeito, é porque é possível para você e para mim perdoarmos sempre e termos o nosso coração em prontidão para perdoar o nosso irmão, independente
da gravidade do pecado que ele vier a cometer. Mas, para isso, é preciso que nós aprendamos o que o Senhor nos ensinou na parábola. Que nós recordemos a grandiosidade do amor de Deus por nós e que a nossa vida está em nossas mãos como fruto desse amor, como testemunho do triunfo desse amor sobre toda e qualquer situação de morte, inclusive aquela que agora dói no teu coração pela ofensa do teu irmão. E lembrarmos também que todo ato de perdão supõe um sofrimento assumido. Então aquela velha história, eu vou esperar parar de doer para perdoar, não. Essa é uma falácia, isso é um engano. Ou então eu vou perdoar porque com esse perdão a outra pessoa está obrigada a não errar de novo, a se converter, a mudar de vida. Não, esse também é um outro engano. O servo na parábola foi perdoado e não mudou de vida, não se converteu. Olha que dramático. Então, existem algumas expectativas que a gente cria que são limitadas, não nos levam a verdades. Poderíamos dizer são falsas, ou que limitam, então, a nossa compreensão do que Deus nos pede. Então, como é que eu vou conseguir, Padre Fábio, perdoar, sempre estar com o coração pronto? Recordando da grandeza do amor do meu Senhor por mim e que a minha vida, ela é minha porque o Senhor me amou, ela me foi restituída. O que significa dizer que a dor grande da morte que eu vivi pelos meus pecados foi superada pelo amor que o Senhor sente por mim. Então aquela experiência que agora me fere do meu irmão que pecou contra mim, essa experiência vai ser superada na medida em que eu lembrar a grandeza do amor de Deus, do Senhor, por mim, do amor de Deus por mim, e pedir ao meu Senhor que me permita amar como Ele me amou. E a partir dali eu aceito aquela dor do pecado que aconteceu contra mim. E vou dividir com o meu Senhor, porque se Ele me comandou, se Ele me ordenou a perdoar sempre, Ele jamais me falaria para fazer uma tal coisa se Ele não viesse em meu socorro. Então a dor que eu sinto não me impede de perdoar porque eu posso falar com Ele a respeito dela. Não é porque eu não a sinto, mas porque eu tenho com quem falar. Não é porque a dor acabou, mas porque eu tenho quem me conforte. Não é porque a memória desapareceu, porque eu tenho de quem lembrar e pedir ajuda, mas também tenho a beleza do que Ele fez por mim como lembrança que me fortalece. Por isso é possível, mas não será possível perdoar sempre sem essas duas grandes atitudes. Lembrar da grandeza e da dignidade do amor do Senhor por nós e dividir com Ele as nossas dores diante da ofensa recebida pelo irmão. Quando o Senhor hoje no Evangelho nos diz que nenhuma palavra ficará sem ser realizada, meu irmão, como é bom ouvir isso em relação ao Evangelho de ontem. Porque o Senhor disse a Pedro, tu deves, e dizendo a Pedro, diz a todos nós, perdoar e perdoar sempre, ter o coração pronto para o perdão do teu irmão. E ouvir hoje que nenhuma palavra deixará de ser cumprida é a oportunidade que nós temos de dizer, Senhor, ajuda-me para que ela se cumpra em mim. Hoje a palavra do Senhor é uma declaração profética por nós.
Senhor, Tu proclamastes essa palavra ao apóstolo e a proclamou também a mim, como Teu filho, como Teu discípulo. Que ela se cumpra. Amém, Senhor. Amém. Vem em meu socorro. Eu preciso da sua ajuda para que ela se cumpra, mas eu quero, Senhor, com todo o meu coração, que ela se cumpra em minha vida. Eu quero poder ter um coração pronto para o perdão e sempre disposto a perdoar. Ajuda-me. Vê, meu irmão, minha irmã, como essa quarta-feira da terceira semana vem ao mesmo tempo como uma declaração de certeza, ou seja, a soberania do Senhor, tudo é cumprido, nada se perde de tudo aquilo que eu disse, mas ao mesmo tempo esse Senhor entregou essa palavra por nós, para que ela se cumpra na nossa vida. Então, ao mesmo tempo, é uma promessa de esperança para que a gente possa dizer amém. Começa, Senhor, no meu coração. Que o primeiro lugar onde essa palavra se cumpra seja nessa terra que o Senhor escolheu para si. Que ela possa cair como chuva que rega os campos do meu coração a fim de que floresçam, Senhor, e frutifiquem. Quando o Filho de Deus, o Senhor soberano do céu e a terra, humildemente acolhe tudo aquilo que está na lei e nos profetas. Ah, meu irmão, minha irmã, é para dizer onde Ele nos espera. Se o meu lugar é ao lado do meu Senhor, pois assim eu fui feito seu discípulo, assim eu fui feito cristão, será buscando a sua palavra, Senhor, e desejando-a em minha vida e praticando-a em minha vida, que eu encontrarei a paz. O homem que vive em paz é o homem que tem a palavra do Senhor como luz para os seus passos. O homem que vive em paz é o homem que sabe que está na companhia do Senhor. E o homem que sabe que o Senhor escolheu cumprir tudo aquilo que lhe foi entregue pelo Pai, é o homem que vai seguir o que o Senhor disse no alto do Monte Tabor. Vai ouvir o amado predileto do Pai e estará com Ele sempre. Por isso, aproveitemos no dia de hoje para pedirmos essa graça a nosso Senhor. Dai-nos, Senhor, a graça de amar intensamente o Santo Evangelho e de vivermos cotidianamente um acolhimento intenso da Sua palavra e total, de maneira que todos os nossos gestos e os nossos atos, pela ação do Espírito Santo, sejam cheios da Tua presença, sejam plenos do Teu amor, porque são fundados na memória e no cumprimento da Sua palavra. Peçamos, meus irmãos, que todos os dias o Espírito Santo de Deus nos recorde as maravilhas do Evangelho e que não haja um único instante na nossa vida em que pensar o Evangelho, como vai nos dizer o salmista no Salmo 118, pensarmos a palavra de Deus, não seja a nossa alegria. Feliz o homem que tem esse tesouro em seu coração, pois a alegria nunca o deixará. A palavra de Deus para nós é sempre fonte de esperança, bálsamo e tranquilidade. Palavra serena, porque nos coloca sempre na companhia do Senhor. Até nos momentos mais difíceis, quando ela é dura como uma espada que desce e separa a medula do osso,
palavra forte essa, né? O faz para a nossa vida, para que possamos renascer em Deus, para que possamos deixar aquilo que é nosso, como ontem falamos, né? Pedro tinha o seu foco na ofensa do irmão e no seu limite pessoal. Quando eu vou dizer basta, não aceito mais essa ofensa? Quando eu vou poder dizer isso? E quando eu vou dizer chega, daqui para frente eu não tenho mais que empenhar-me em algum tipo de sofrimento, de dor ou de sacrifício? E o Senhor fala, não, não vai ter esse momento. É preciso que essas duas preocupações você deixe de lado. E olhe para onde eu vou te dizer agora, Pedro. Que para você cumprir o que eu vou te falar, perdoar sempre e estar pronto, você precisa olhar para essas duas coisas aqui, ó. E mostrou para ele. Mostra-nos, Senhor, onde devem estar os nossos olhos e o nosso coração, e ali estaremos contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.